Pensou demais. Gente, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 João, no capítulo 4, no verso 19. João, no capítulo 4, no verso 19, diz que nós amamos porque... Isso é uma coisa bem interessante que tem na Bíblia, um princípio bíblico que é fora da caixinha. Jesus, ele nos dá uma nova lei, ele diz que devemos nos amar uns aos outros como ele nos amou. E Jesus, ele estabelece um novo padrão e uma nova lei, porque se você diz que você vive sem lei, você está errado, você não vive mais na lei do Antigo Testamento, mas você não vive sem lei, porque nós temos leis que regem a realidade do reino. E as leis, elas devem ser seguidas. E uma dessas leis que regem a realidade do reino de Jesus é a lei do amor. A gente precisa andar nessa lei, a gente precisa andar em amor. Só que quando Jesus diz que novo mandamento vos dou, ele diz que vos amei uns aos outros como eu vos amei, esse mandamento não é novo, o mandamento já existia, o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu ser e ao seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus agora estabelece um novo tipo de amor, uma nova vivência de amor, uma nova experiência do amor, que sai da esfera do amor próprio que você poderia amar outra pessoa e se estabelece agora no amor que ele nos amou. Amai aos outros como eu vos amei. E é justamente o que João aqui estabelece. Ele diz, nós só somos capazes de amar porque ele nos amou primeiro. Isso me passa uma ideia que existia uma inabilidade nossa de amar as pessoas com o amor que Deus tinha. A gente tinha uma limitação de andar em amor. A nossa realidade natural, aquilo que nós somos sem Ele, não nos permite amar da maneira que Deus nos ama. A gente é dependente do amor de Deus para a gente poder amar. João capítulo 3, no verso 16, fala um pouco sobre esse amor. Diz assim, porque Deus amou ao quê? Ao mundo, e esse mundo não é o sistema do mundo, somos nós. Agora, não somente nós, bonitões e bonitonas, que estamos sentados na igreja, que estamos dedicando o nosso tempo. Pastor, eu sou uma pessoa assim, que estou aqui dando o meu tempo ao Senhor num domingo que eu poderia licitamente estar em casa, descansando, assistindo Faustão, das antigas, Faustão, é fantástico. Eu não sei se existe mais Faustão, eu não sei se existe mais Fantástico, eu não sei mais o que é que passa nesse horário. Faz tanto tempo que a gente vem para a igreja que eu não sei o que é que passa, mas aí na minha época era Faustão para entrar no Fantástico. Eu tenho esse tempo lícito, mas eu estou dando para Deus. E é por isso que Ele me ama. Não. Ele te ama igualmente por aquela pessoa que está na bagaceira nesse momento. Aquela pessoa que está tomando que está fazendo coisa errada, com o mesmo amor que Ele te ama, você estando aqui na igreja, Ele ama aquela pessoa que está lá fora no mundo, porque Deus amou o mundo, e o mundo não é o sistema, o mundo são as pessoas que estão no mundo, de tal maneira que Ele deu. Ele entregou Jesus, Ele abriu mão. Quando Ele disse deu Jesus, Deus não terceirizou o pagamento que era para ser pago. Abrir mão de Jesus foi pesado para Deus, foi sofrimento para Deus. Essa experiência de Jesus separado de Deus, ela nunca existiu, porque Jesus não é criado. Jesus não foi criado, o Filho não é criado, o Filho é gerado. Gerado sempre existiu, sempre esteve nele. Amém? E para você entender um pouco mais sobre isso, vou fazer propaganda, cenas dos próximos capítulos. Nas 2 primeiras semanas de janeiro, a gente vai estar aprendendo aqui sobre a Trindade. O Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente vai ter já 2 finais de semana aqui bons. Comigo, sou eu que vou ensinar, a não ser o Deus Espírito Santo, porque aí a gente tem a professora do Espírito Santo aqui para ensinar a gente, Mas a gente vai aprender sobre a Trindade, sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Creio que vai ser um tempo legal.
ainda fazendo propagandas dos próximos capítulos, cenas do próximo capítulo, nessa semana que intercede, os 2 finais de semana que a gente vai estar aprendendo sobre a Trindade, a gente vai buscar a presença. E de segunda a sexta, a gente vai tirar tempo de oração e jejum. Eita, vai ser bom demais, vai não? Do dia 5 de janeiro até o dia 9, eu creio eu, na sexta-feira. Na sexta você entrega o seu jejum ao Senhor. Não sei, seu jejum, suas regras. Não sei o que você e o Espírito Santo vão decidir jejuar. Você entra no propósito de jejuar junto. Amém? E a gente faz uma programação de uma semana de busca em oração e de abrir mão de coisas lícitas para estar mais sensível à voz do Espírito. Deus quer comunicar coisas para nós nessa primeira semana aí de janeiro, e a gente vai estar com os ouvidos voltados para ouvir. Uma vez feita a propaganda da... Deus deu Jesus, Ele entregou Jesus. O amor de Deus é manifesto com algo que Ele abre mão em favor de. Porque Jesus, uma vez que recebe o nosso pecado, que recebe a nossa culpa, e cria-se pela primeira vez em toda a eternidade separação entre pai e filho. E aquilo é pesaroso tanto para o filho quanto para o pai. E Ele amou você ao ponto de Ele abrir mão de Jesus. Mas da mesma maneira que Ele abriu mão de Jesus por causa do sangue puro de Jesus, Ele recupera Jesus. Mas não recupera Jesus do mesmo jeito. Agora sobe o Jesus transformado. Uma vez feito homem, agora Ele é corpo glorificado. E uma vez obediente. Porque agora sim a obediência dele foi provada. Ele está agora assentado à destra de Deus em autoridade. O assentar à destra não é um lugar físico, mas é uma posição de autoridade. Cristo tem autoridade sobre todas as coisas por causa da obediência. E agora todas as coisas estão debaixo do pé dele. Amém? Então, dentro desse contexto, Deus abriu mão de Jesus para que a gente fosse resgatado a nossa condição de separação. Uma vez Ele separado de Cristo, criou-se a ferida que agora Ele pode enxertar eu e você de volta na videira. E agora em nós começa a fluir o divino que foi perdido no jardim. Uma vez em pecado, perdemos o divino. Uma vez em Cristo, fomos reconectados. E agora passa a fluir em nós a seiva verdadeira que nos faz produzir o fruto. A Bíblia fala em Gálatas que o fruto do Espírito é amor. E esse amor, ele é paciente. Esse amor, em 1 Coríntios diz que esse amor é paciente, esse amor é bondoso, esse amor não tem inveja, esse amor é sem ostentação, esse amor é sem orgulho, esse amor é respeitoso, esse amor é altruísta, esse amor não é controlador, mas não se ira facilmente, não perde o controle. Esse amor é sem rancor, ele é justo, comprometido com a verdade, protetor, confiante, esperançoso, resiliente e permanente. Amém. Nunca passa. Essas são as características do amor. E esse amor, ele está dentro de nós. E ele é frutificado pelo Espírito. Em Romanos, no capítulo 5, no verso 5, diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado. Ele é derramado, não foi derramado. Ele não é experiência amorosa, porque quando a gente fala de amor, a gente vive de coisas pontuais, percebe? E eu quero que você entenda essa diferença. O amor natural, ele é dependente de uma experiência. Vocês que são casados deviam estar balançando a cabeça mais assim, porque a mulher de vez em quando diz assim: não vai levar eu para jantar não? Não vai fazer um negócio, não tem umas coisinhas dessa? Por quê? Porque são experiências amorosas. Começa com um jantar, acaba com os finais de semana nos hotéis que ela quer, com negócio. Não tem uns negócios assim? Uns pra que isso desse assim? É lógico que a gente se diverte, vai ser muito bom. Mas para macharada, a gente não precisa. O fato de eu estar trabalhando, acordando cedo para ir trabalhar, já é uma prova do meu amor por tu. Mas para mulher não tem isso, cara.
ela precisa da experiência, porque as experiências aquecem, faz aquele clima ficar, não é verdade? O amor natural é dependente de experiências. Quem não guarda aqui os álbuns das comemorações? Casamento não, porque faz tanto tempo que a gente não viu aquele álbum de casamento que eu não sei nem onde está mais o menino. Eles sabem onde é que está. Os álbuns, por quê? Quando você abre, você vê as fotos, as viagens, você vê as fotos. Então aquelas experiências pontuais, elas acendem coisas em você, mas ficaram no passado, porque são experiências. Então essas experiências foram demonstrações de amor. Foi onde o amor de vocês foi derramado um pelo outro. O amor derramado entre a família, experiências que foram. E a gente sai acendendo e lembrando. Mas o amor de Deus é diferente. O amor de Deus não foi. Ele é. O amor de Deus não é para ser uma experiência lá atrás, que um dia você veio assistir o culto, e você se arrepiou todinho, e você entregou sua vida a Jesus, e você chorou. Ai, eu lembro como o primeiro... Tem uma fala que é retirada da carta de Apocalipse, a carta para as 7 igrejas, quero que você retorne ao primeiro amor. Esse não quer dizer que esse primeiro amor é uma coisa de Deus para com você, mas é uma resposta sua ao amor. Eu quero que você volte a responder como você respondeu lá atrás. Porque o amor dele para com você, ele é uma constante. Ele é uma experiência constante, não um episódio jogado lá atrás. O amor de Deus Ele está disponível para mim e para você, para sentirmos, para palpar. Ele é palpável, o amor de Deus, ele é palpável. Ele não é utópico. Deus não precisa fazer mais nada para a gente. Porque Ele nos amou que deu Jesus. Jesus na cruz é a manifestação máxima desse amor. E Ele não precisa fazer mais nada, porque está consumado, está feito. Tudo que era para ser feito está lá. Mas não quer dizer porque Deus ainda não vai fazer coisas. Deus não vai marcar um jantar com a gente, para você se sentir mais amado. Ele já te amou. Mas você que precisa, porque Ele não precisa reativar. Porque para Ele nunca esfriou. Mas para nós que precisamos, que somos finitos, que não entendemos bem, a gente não assimila bem a eternidade, a gente não assimila bem o conceito de grandeza, a gente está muito nesse material, nós precisamos. E para isso Ele botou o Espírito Santo dentro de mim e você. Para quê? Para que Ele continue a derramar esse amor, para você ter experiências com esse amor. Ele botou porque sabe que você precisa. O Espírito Santo está dentro de você para justamente naquilo que é sua fraqueza, você poder ir à frente e alcançar o alvo que Deus determinou para nós. Ele está dentro de nós justamente para aquilo que a gente não consegue produzir. O Espírito Santo em nós consegue produzir. E cada falha que você tem, cada coisa que você tem que não conseguia fazer, o Espírito Santo está dentro de nós para que consigamos. Se não fosse preciso, Deus não tinha colocado seu Espírito dentro da gente. Se a gente já fosse desenrolado o suficiente, a gente não precisava do Espírito. Mas a gente não é desenrolado o suficiente, a gente precisa do Espírito Santo. Primeiro João, volta lá no 4. Para você ver como é importante essa questão do amor. A gente tem algumas pessoas nos visitando, tem um pessoal de Brasília aqui, que se apresentou, veio hoje de manhã, ela disse que ia trazer o pai. Você é o pai? Eita, cara, seja bem-vindo. Vamos viajar amanhã? Amanhã estão voltando para lá. A gente também tem o pessoal de Guaratiquetá, que está ali do Verbo também. Manda um abração para o pastor Zé Roberto, que mora no coração. Tem mais alguém de outra igreja que está nos visitando hoje aqui? Eita, tem um ali. De onde? Vai, fala alto. Eita, do Rio Grande do Norte, Mossoró. Lá é pastor Jackson?
Que bênção, manda um abraço, diz que eu estou com saudade dele, ele e a Aurélia, que bênção. Muito obrigado pela visita, é uma honra recebê-los, viu? Bênção, vocês nem bateram palma pro povo, né? O povo. Você abriu lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 7, diz assim: amados. É engraçado que ele começa com amados, né? Vou parafrasear. 1 João, é João fazendo assim na cara da gente. Ele pega aqui pelo colarinho, com muito cuidado, não chega nem a massa, mas ele pega assim e dá na cara da gente. Não dá na cara da gente? Caramba, ele dá uma espanada boa, E falando de amor, então, ele diz que aquele que odeia o seu irmão, nessa carta que diz que aquele que odeia o seu irmão é assassino. A gente estava falando mais cedo, acho que era com o João, né? João falou um negócio rindo para a gente, eu disse: eita, que João botou a faca aqui por baixo, né? Não foi reto não, foi subindo para pegar órgãos vitais. 1 João é mais ou menos assim, vai entrando com a faca rindo e a gente... É mais ou menos assim. E ele começa essa parte aqui dizendo: amados, quase dizendo florzinha de Jesus. Crente, vem cá, chega aqui, presta atenção. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aí você fica: que fofo, gente, que lindo, ficou massa isso daqui, sou a florzinha de Jeová. Mas tem um versículo depois, o 8, ele diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Rebentou contigo, você não tem escolha. Não, pastor, eu sou crente há um bocado de tempo, mas esse negócio de amor eu ainda não estou fluindo bem nele, não. Eu disse: não conhece a Deus. Somente. Ele diz assim: olha, para andar em amor, como é que eu conheço a Deus? Praticando. É simplesmente pegando uma informação que não é uma informação qualquer. Porque se fosse um pastor doido falando para você umas coisas, dizendo vai dar certo, vai funcionar, é só você amar, você podia dizer: esse bicho é doido. Mas não é um bicho doido falando, é a Bíblia falando. Quando a Bíblia fala, não é só uma informação, é poder de Deus pronto para se manifestar. Para quem? Para aquele que crê. Então, quando você pega uma palavra e você coloca em prática no seu natural, perdoando alguém. Essa palavra no nosso meio perde muito da sua força, porque perdão é comparado com desculpa. Não é verdade? Fica muito parecido. Deixa eu dizer uma coisa: perdão não é desculpa. A desculpa, ela acontece quando eu faço assim: eu estou andando aqui e piso no pé do Papai Noel, de Roosevelt. Pisei no pé de Roosevelt, percebi que fiz o erro, digo: eita, Roosevelt, me perdoa, cara, pisei no teu pé. Graças a Deus, me desculpa. Me desculpa, tá vendo como a gente mistura? Me desculpa, pisei no seu pé. E ele me desculpa. Diferente é... Diferente é assim. E aí? Me desenrola isso aqui? Porque é intencional. Tem pessoas que vão ser intencionais em te fazer mal. É engraçado que eu estava estudando um pouco sobre o jejum e oração, e tem uns salmos de Davi que ele diz: me pagaram mal pelo bem que eu fiz, mas eu tenho afligido a minha alma em jejum e oração. Por quê? Para resolver em Deus e não com a pessoa. Entendimento que pessoas estão aqui, minha guerra não é com elas. A minha guerra não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Eu vou reagir do jeito que o mundo reage? Eu, como igreja, vou agir como o mundo age? Não.
Vão ter gente que vai espizinhar mesmo, vai olhar para a tua cara e vai dizendo, estou fazendo ruim mesmo. E você vai fazer o quê? Pastor, eu não quero que morra não. Não quero não, que morra não, porque eu sou crente, pastor, graças a Deus. Bateu bem. Mas não quero conversa também não. Para mim é ele lá e eu aqui. Se Jesus usar esse padrão de perdão contigo, né? Porque Jesus te perdoou. Mas se Jesus diz, eu te perdoo, tá tudo tranquilo. Mas é tu lá no inferno, eu aqui no céu, aqui onda. E outra coisa, indiferença é igual a matar a pessoa. Indiferença? Não, aquela pessoa para mim nem existe. Você matou. Matou o quê? A influência. E tu sabe que Deus te coloca ao teu redor pessoas que não necessariamente são as pessoas que você queria que estivessem ao seu redor, mas elas são a resposta de Deus para a sua vida. Não é o presente não vem na embalagem que você pediu, mas é presente de Deus para você. Mas a gente vê as pessoas ao nosso redor como um empecilho. É como se fosse, não é o Satanás, mas é o secretário. Quantos nunca disseram assim, Deus não envia, né? Quando o diabo não vem, envia, não é? Aí a gente está dizendo que os caras são os secretários. Não são, são vidas. E Deus ama elas igualmente com quem ama você. Mesmo sendo uma pessoa ainda que não está na plena revelação de quem ela é em Cristo. Eu gosto do pastor Humberto. O pastor Humberto diz que o pessoal que está lá fora é tudo pré-crente. O povo que está no mundo. É os pecadores, os perdidos, não, os pré-crentes. Porque o potencial está todo dentro dele, é só ele dizer sim. Amém. Você já percebeu? Até você que está aqui na igreja. Você carrega um imenso potencial, mas ainda precisa do seu sim. Mas eu já disse sim para Jesus, mas tem outros sims que você precisa dar. Sim para o seu chamado, para o seu ministério, para o seu propósito. O sim para deixar coisas que roubam o seu tempo e dar atenção à voz do Espírito que está. Tem gente que tem o Espírito Santo dentro que está rouco, o bichinho, de tanto grita. Mas as outras vozes que ele se cerca da diversão, do passatempo, não permite que o Espírito Santo comunique nada. E a gente tem tanto testemunho de pessoas que pararam um pouco para ouvir e que mudaram radicalmente a sua vida, o propósito sendo manifesto por causa do Espírito Santo que está dentro de você. Tem gente que vai pisar, e agora não estou pisando mais não, para você não pensar que o bichinho do Roosevelt, estou pisando assim, estou olhando, depende agora do que Roosevelt vai responder à ofensa. A ofensa existe, ela é real, acabou-se. Frio. Não venha pregar dizer, não, ofensa é coisa da sua cabeça, é algo psicológico. Não, ofensa é real. O que fizeram com Jesus é uma ofensa real. Ofensa. E é por isso que eu não estou nem aí com o que o mundo faz. Parada, que tu sabe o que é, que bota Jesus lá na cruz de qualquer maneira, não me ofende. Eita, pastor, o que é isso? Porque não existe nada que a gente faça hoje que pode ofender mais Jesus do que ele já foi ofendido. Jesus não precisa de advogado. Jesus não contratou você para ser advogado dele aqui na terra. Ele não diz, vá lá e me defenda. Ele diz, vá lá e ame. Amar quem? Aqueles que estão lá fazendo aquilo que estão fazendo mesmo. É lógico que a gente precisa de revelação. Eu não vou fazer uma parada dessa aqui dentro, porque, ai, que coisa linda. Eles estão cegos. Aquilo ali é errado. Mas eles estão na cegueira. Mas a resposta da cegueira é a luz que está dentro de você. A luz que um dia te tirou das mesmas cegueiras que estava lá, porque você não era melhor do que ninguém que estava ali no mundo. Mas um dia essa luz lhe achou.
E você se abriu para ela, você amou ela, e você mudou por causa dessa luz. Lá fora tem um bocado de gente que não tem essa luz. Mas vai ter muita gente que escolheu também, e vai ficar na escuridão, e vai responder pelos seus atos. E eu não sou juiz de ninguém. Uma vez que a ofensa veio para você, você decide o que vai fazer. Só depende de você. Desculpa é bilateral. A pessoa se arrepende, você desculpa, está tudo ok. Perdão é unilateral. E só depende do ofendido. É uma decisão sua. Os amém diminui. O som do ar-condicionado começa a ser escutado. E o peso está sobre você. Porque você sabe. Mas pastor, eu vou perdoar. Aquela benção. Tu sabe que bênção, às vezes, é xingamento de crente, né? Bênção, tu não pode falar o que tu quer falar, e tu chama de quê? Aquela bênção. Não é não? Xingamento de crente, é xingamento gospel. Mas aquela bênção é sua responsabilidade, não deter nada contra ela. Jesus na cruz. E ele é seu exemplo? Ele é o nosso exemplo? Não somente. Jesus não é um exemplo a ser seguido somente. Ele é um exemplo a ser vivido. Ele não é um exemplo a dizer, olha, um modelo. Porque quando você deixa esse espaço, modelo a ser seguido, você abre assim, não, mas eu sou tão falho, um dia eu chego lá. Ele é um modelo a ser vivido. Você tem plena capacidade de fazer tudo o que ele fez. Amém diminui. Mas por meio de quem? Do Espírito Santo que habita dentro de você. E Jesus na cruz, na frente daqueles caras que estavam tirando onda dele. Porque estava tirando onda dele, dando vinagre para beber, querendo quebrar as pernas dele, já estava considerando, porque estava ficando tarde. E se você não sabe, crucificação se morre asfixiado. Você fica lá, com pregada aqui, e pregada aqui, e pregada aqui, em pé. E as forças vão indo embora. Você vai cedendo, e essa parte aqui vai fechando seu pulmão, vai impedindo você de respirar, e você morre lentamente asfixiado. É desgraça. E quando está ficando tarde, para apressar o inevitável, eles não esperam a exaustão muscular, eles iam lá, quebravam a perna, que era o suporte, e quando você caía, você morria sem ar. E eles, para apressar, olha para o menino do lado, olha para o menino do outro, o que ia para o inferno e o que ia para o céu, porque aceitou Jesus na cruz. Eles vão lá, quebram as pernas dele, mas quando chega em Jesus, esse aqui já morreu, porque a profecia de nenhum osso será quebrado foi mantida até o fim. Jesus foi profético até na sua morte. Mas antes de falecer, ele estava diante daqueles que estavam tirando onda, que machucaram, que ofenderam ele. E ele diz, Pai, não detenha sobre eles nenhuma acusação, perdoa-os. Porque eles não sabem o que fazem. E a gente entra com tanta justiça própria para a oração. Tem oração gospel, crente aí. Pesa a tua mão, Senhor. Tem declarações gospel, a mão de Jeová vai pesar sobre ti. Eu penso Jesus intercedendo por você diante do Pai. Quando você faz uma oração dessa dizendo, perdoa ele não sabe ainda o que faz. Você contando com o sangue de Jesus para perdoar a sua própria insensatez, mas você como representante dele aqui na terra. Mas sabe por quê? Vamos voltar para o texto de 1 João. Aquele que não ama não conhece a Deus, verso 8, pois Deus é amor, verso 9, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, nisto se manifestou o amor de Deus
em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E o verso 10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O relacionamento com Jesus abre a porta para você amar. Você teve uma experiência com Cristo quando você nasceu de novo? Massa. Você saiu daqui, florzinha. Você saiu daqui, aquela coisa mais linda. Você estava impressionado, maravilhado. Você voltou no ônibus dizendo, Jesus te ama, Jesus te ama. A Bíblia chama isso de primeiro amor. A sua reação a provar do amor de Deus. Mas isso vai esfriando com um tempo. E vai sendo transformado em justiça. E em vez de você sair no ônibus, Jesus te ama, você sai agora dizendo, Jesus vai te pegar. Porque sua vida agora, de vir para a igreja, de fazer o rema, de estudar, de andar em santidade, te coloca agora numa posição de justo, como se alguma coisa que você fizesse aumentasse 1 grau na salvação que Jesus conquistou para você. A nossa vida de santidade nos deixa mais iguais, parecidos, ou deveria nos deixar mais parecidos com o que Ele é. Para quê? Para sermos melhores representantes dEle aqui na terra. Mas a nossa vida de santidade nos coloca como juízes. O nosso relacionamento com Jesus deixou a gente molinho, mas depois a gente é endurecido pela vida que a gente escolheu viver. Só que, meu amigo, não diga aí fora que... Senta no meu gabinete e diz, tu sabe, né, pastor? Vida de crente é dura. Eu digo, só se for a tua. A minha não tem vida melhor. Quando a pessoa fala isso, que diz que ser crente é difícil, ele está comparando com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo ainda brilham aos olhos. E abrir mão de tomar uma cachaça para ele é uma coisa, eu deixei de beber por causa do Senhor. Não, você deixou de beber porque é o melhor para tu. Porque na bebida há dissolução. Toda decisão ruim que você tinha tomado até hoje era por causa do efeito do álcool. Hoje você tem juízo para decidir bem. E Deus não te deixa só, porque aquilo que a bebida prometia, o se embriagar com o Espírito é muito melhor. Ai, eu que eu estou precisando relaxar, por isso que eu tomo um whiskyzinho. Relaxa orando em línguas. Relaxa sendo embriagado pelo Espírito Santo. Ser crente é bom demais. Ser cristão é a melhor vida. Foi a melhor coisa que eu escolhi. Sabe por quê? Porque eu tenho 3 meninos e os 3 estão dentro da igreja servindo. E eu não sou bom o suficiente para fazer um menino de quase 18 anos e 2 meninas gêmeas de 14 dizer, pai, vamos para a igreja que está na hora. O que é isso? O amor de Deus na minha vida, a compaixão de Deus na nossa vida, que a gente tem esses meninos que estão lá em cima. Provavelmente, se você tem um adolescente, eles estão lá servindo o seu adolescente. Ser crente é a melhor decisão que a gente toma. E se você tem vivenciado tempos difíceis, significa que você não tem ainda se relacionado com aquele que vai tirar o seu jugo e colocar o dele sobre você. Como aprendemos hoje de manhã, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas pastor, então peraí, tá bom, entendi que eu tive uma experiência com Cristo, entendi que eu tive um contato com Ele, entendi que eu provei desse amor que me deixou realmente molinho. Como é que eu faço agora? Como é que é essa história desse Espírito Santo que fica derramando o amor? Como é que a gente resolve essa parada? Primeiro, vamos tentar entender o que é amor. Porque essa palavra amor, ela é direcionada para várias vertentes. É engraçado que no grego, ele tem palavras diferentes para cada vertente. No grego, a gente vai encontrar 3 palavras que definem amor, né? Eros, que você é adulto e entende que o nome já diz tudo. Atração sexual pelo sexo oposto.
O óbvio precisa ser dito. Atração sexual, eros, que vem erótico, erotismo, atração carnal, corpo, ok? Estorge é o amor de pertencimento. É aquele amor que você faz parte de. É aquele amor que tem dentro de família. Sabe aquele amor que dá vontade de matar um de vez em quando? Engraçado que Cláudia estava dizendo assim: menino, vocês são irmãs. E ainda bem que elas estão lá em cima. Vocês são irmãs. Não pode ser assim. Eu disse: mãe, a senhora já me disse que a senhora furava a tia Elaine com palito. Com palito de dente quando ela não fazia. Tu cá dizendo... Acho que no momento de fraqueza, Cláudia contou isso. Elas usaram hoje, e foi hoje isso. Mãe, pra cima da gente. Tu furava a tia Elaine com palito de dente. Esse amor de pertencimento, porque você faz parte de, é o estorge. É um tipo de amor. Você faz parte de um grupo, você está lá. É o amor que a gente tem um pelo outro que está aqui. Eita, que foi um amém só perdido no meio da multidão. Esse amor de fazer parte de um grupo, não no sentido aqui, que aqui a gente tem uma coisa muito variada, alguns só se encontram de vez em quando, mas quando a gente começa a colocar uns grupos juntos, os diáconos. Eita, nenhum disse amém. Se eu tentar de novo, a mídia, o louvor. O grupo ministerial, os ministros. Eita. Quando você começa a colocar grupos menores, aquele senso de pertencimento, de fazer parte, de estar um pelo outro, estorge. Ok? É outra palavra no grego. Esses dois, eros, no Novo Testamento não tem. Não que não seja importante, você não mantém casamento sem ele, mas ele não é o centro. Ok? O estorge, como estorge, também não vai ter no Novo Testamento, só vai ter ele como palavra composta, como falta de, estorge, é sem afeição, ok? Mas você tem dois que vai estar muito presente dentro do contexto do Novo Testamento. É o amor filéu, que é o amor de relacionamentos, é o amor natural, é o amor de até onde a gente pode ir, e a gente vai ver o amor ágape. E esse amor, tradicionalmente no grego, no léxico, quer dizer o amor de entrega total. É o amor que a humanidade não consegue chegar, a gente não consegue ir até lá. O humano é o filéu, de relacionamento. O divino é o ágape. Tem uma passagem que é bem esquisita. Ela fica em João, no capítulo 21, no verso 15. A partir do verso 15. E por questões de tempo, porque esse cronômetro para mim ele roda mais rápido que qualquer outro. Eu não sei o que é, eu vou mandar dar uma olhada nesse cronômetro. Se você souber, tem um cronômetro aqui que ele é mais rápido para mim. Porque Cláudia prega o dobro de mim assim e esse bicho não zera. Não é não? O meu no instante passa. O de Cláudia, rapaz, deram mais meia hora para ela, fez. Por questão de tempo, você vai ler essa passagem em casa, ok? Ele vai do 15 em diante, assim, do João 21. E ele começa assim, Jesus ressurreto aparece, está comendo lá com todo mundo. Ele olha para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E ele disse, eu te amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Né? Aí ele olha de novo e diz, Pedro, tu me amas? Aí ele disse, eu amo, Senhor. Vai apacenta as minhas ovelhas. Aí depois ele diz, Pedro, tu me ama? Aí Pedro se entristece, e a Bíblia diz, porque ele perguntou pela terceira vez, e diz, tu sabes que eu te amo. Um cuida, e o outro é apacenta as minhas ovelhas, ok? E a gente, quando vê a tradução amor, a gente fica, que conversa beba. Não é não? Tu me ama, tu me ama, tu me ama, tu me ama, tu me ama. Ele está dizendo, o menino está dizendo. Só que quando você vai ver no original do grego, Jesus pergunta, Pedro, tu agapau-me? O mi é em inglês, que eu já botei no meio. Ele diz, tu me amas com amor ágape? Agapau. E Pedro responde, eu filéu. Eu te amo
com o amor de relacionamento natural. É o que eu tenho para te dar. E Jesus diz, mas Pedro, tu me ama com amor ágape. E Pedro, eu filéu. É onde eu posso chegar. Aí Jesus, na última pergunta, ele muda. Pedro, tu filéu, tu me ama com amor natural. E ele responde, Senhor, tu sabes. Tu sabes. O que eu tenho eu te entrego, o que eu tenho eu te dou. É até onde eu posso chegar. E nesse tempo, realmente, ele não era possível amar. E depois ele vai falar a maneira que ele iria morrer. E tem o fechamento daquilo ali. Mas era o que Pedro podia entregar. Até aqui eu consigo, até filéu eu consigo. Eu não consigo mais do que isso. Mas Jesus sabia. E tanto é que Jesus, antes de sair, disse, não sai daqui, bando de menino, que vocês não podem agora ir. Até que do alto, vocês sejam revestidos. Ali é um jogo de palavras que mostra que a gente pode filéu, mas ainda assim não ser o suficiente. Você pode ter um amor de relacionamento com Jesus, de gostar dele, de achar ele o máximo, mas ainda não é o suficiente. Você precisa do algo mais, você precisa do plus, você precisa, para ser eficiente, para viver a vida que ele quer que você viva aqui na terra, de provar do ágape. Você precisa ter experiências no ágape. E aí eu vou finalizar com isso. Em Efésios, Paulo faz 2 orações. E o irmão Hegel, ele é bem instintivo em cima dessas orações. Ele diz que, como era uma oração para a igreja, ele orava para si. A oração de Efésios, no capítulo 1, fala sobre a sabedoria do Espírito, a revelação do Espírito, para você saber quem você é. Na realidade, o que você é, o que você tem e o que você pode. E essa oração, Paulo diz que, o irmão Hegel diz que fazia para ele. E essa revelação do Espírito começou a atuar sobre a vida dele. É a oração que a gente pode fazer para a gente. Olhos espirituais abertos para entender, para compreender quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. Essa é uma das orações de Efésios. A segunda oração, ela está no capítulo 3. A partir do verso 14. Efésios capítulo 3, verso 14. Diz assim, por essa causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de que compreenderdes, número 1, como todos os santos, qual é a largura e comprimento e altura e profundidade, e conhecer, número 2, o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados da plenitude de Deus. Primeiro ele começa estando arraigados e firmados nesse amor. A fé nos colocou na condição do amor. Quando você nasce de novo pela fé, você entra dentro da condição do amor, você está arraigado, firmado. O amor de Cristo agora habita em você, porque o Espírito Santo habita em você. Essa é sua condição de novo nascido. Firmado e arraigado no amor de Deus. E é por isso que a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém pode te separar. O teu sim para Jesus te estabeleceu nesse amor, mas não está simplesmente você viver assim, não resolve. Você precisa ter o passo além. E o passo além, uma vez que você nasceu de novo e está arraigado e firmado, é compreender e conhecer o amor de Deus.
Engraçado, quando ele fala compreender, ele diz em todas as suas dimensões. O que é isso? O amor de Deus não é algo linear. Não é algo pontual, linear. É algo que vai além, ele excede em todas as... O que você pensar, o amor de Deus alcança. A área que você pensar, o amor de Deus alcança. A situação que você tiver, o amor de Deus alcança. Ele cabe em toda e qualquer situação. É por isso que é fácil ser pastor. Você chega para se aconselhar com a gente vai dar uma solução para você. O amor de Deus que está no seu coração, que você prova em Cristo Jesus, vai resolver essa tua parada. E é tão simples que irrita. Porque tem certas situações que a gente já sabe. A gente olha assim e diz, caramba, bicho, olha só o que eu vou fazer. Amar. Mas, pai, não pode nem dar uma esganadinha, não. Não, amar. Em todas as dimensões. Em todo lado. Ele cobre toda e qualquer questão. Ele diz, olha, compreende. Agora não fica só em compreender. Conhece. Conhece. E quando você compreende e conhece, você é tomado pela plenitude de Deus. Vamos ler na Paixão? Na Paixão, no verso 18 até o 21, diz assim: assim vocês serão capacitados a descobrir o que cada santo experimenta. A grande magnitude do amor surpreendente de Cristo em todas as suas dimensões. Quão profundamente íntimo e vasto é o seu amor. Quão duradouro e inclusivo. Um amor sem fim, além da medida, que transcende o nosso entendimento. Esse amor extravagante se derrama sobre vocês, até que vocês estejam cheios, ao ponto de transbordar com a plenitude de Deus. E aí eu quero fazer alguns apontamentos. E esses apontamentos eu já fiz aqui, mas eu vou continuar batendo nessa tecla até que entre na nossa cabeça. Não é só na sua cabeça, porque quando a gente prega para si também. Não é verdade? Talvez eu não esteja recebendo agora, eu posso ter recebido em casa. Na rede eu já levei a tapa lá de casa. Por sinal, teve alguns visitantes lá em casa, Cecília era uma dessa, e ela deitou na rede pastoral, na rede da unção. Eu disse que é R$5, os pais ainda não me pagaram os R$5 da rede. A Cecília estava lá, eu acho que até em línguas ela falou. A plenitude de Deus nos alcança pela revelação de todas as dimensões do amor dele. Em nós, pela revelação de todas as dimensões do amor dele em nós, pelo Espírito. Você só vai ser pleno se você provar. Ó, provar e vede. Não é verdade? Deus não é bom porque você provou da bondade. Deus é bom porque Ele falou. Mas ainda assim Ele está disponível para você provar da bondade dEle. Só seremos bons em desenvolver relacionamentos quando isso ocorrer. Quando formos tomados pela plenitude. E só seremos tomados da plenitude se provarmos desse amor. Uma vez pleno em Deus, não jogamos para as pessoas o retorno da autossatisfação. Meus relacionamentos agora não dependem do que as pessoas fazem comigo, porque a minha satisfação não está na resposta natural, mas na resposta sobrenatural. Eu já recebi dele e parto para você agora. A sua resposta não define quem eu vou ser para você, porque ele já definiu em mim quem eu serei para você. E eu não estou falando isso como um pastor para ovelha, eu estou falando entre nós como cristãos. Não jogue para as pessoas o peso que você só vai ter de Deus. Você não pode ter uma resposta satisfatória das pessoas que você não recebeu de Deus ainda.
E quando você não joga essa injustiça de pessoas responderem a você, para você poder ser pleno com elas, porque a plenitude está dependendo de uma resposta, você deixa de se decepcionar. Perde o sentido nos decepcionar com pessoas, uma vez que somos resolvidos em Deus. Se a plenitude dele está em mim, eu posso agir com as pessoas como ele age comigo, porque ele não depende da minha resposta para me amar. Ele me amou quando eu não valia nada. Ele não depende da minha resposta para ele me amar, porque ele já me ama. E eu posso agir com as pessoas como Jesus disse que eu deveria agir. Amar as pessoas como ele nos amou. Uma vez que eu sou pleno nele, eu posso ser pleno para você. Queria chamar o grupo de louvor, queria que você ficasse de pé, vamos orar. Eita, Deus bom. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Gente, isso tem que parar de ser uma utopia. Isso não pode ser um clube social. Aqui a gente não vai se encontrar só porque é legal, só porque é friinho, só porque é confortável, só porque você quer tirar o peso da consciência daquilo que você fez no mundo. Esse vazio que está dentro de você, ele é do tamanho de Deus somente. Ele não é tamanho de uma igreja, de um pastor, dos irmãos. O teu vazio só pode ser preenchido por Deus. E o teu relacionamento com Ele vai ditar quem você é nele. O que você vai produzir nele. As coisas vão acontecer por causa dele. Você não é o que você era. A Bíblia diz para a gente fazer morrer a natureza antiga. Isso significa a sua capacidade de amar, que você pode aprender a amar melhor. Você pode aprender a amar perfeito. Não fica no mesmo tipo de amor, não age da mesma maneira. Existe um chamado para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente ser diferente. Mas pastor, eu não aguento, tem coisas dentro do meu coração. Eu gosto do exemplo do ferro. O ferro, quando é desligado da tomada, ele não esfria automaticamente, ele não fica geladinho. Então, se você corta aquilo que alimentava a ofensa dentro de você, se você corta aquilo que alimentava a natureza anterior dentro de você, talvez não esfrie logo de cara, mas vai esfriar. O amor não é um sentimento, é uma decisão. E se você decide, céus e terras estão concorrendo a seu favor. Porque você decidiu. Eu não dou direito a ninguém. Eu não dou direito a ninguém a me ofender. Não dou. Você não vai ter isso aqui. Você não vai ter o direito a me ofender. Porque eu abro mão do meu direito de ficar ofendido. Acabou-se. Mas eu vou continuar fazendo. Eu disse, pode continuar. Eu gosto de Paulo falando nas cartas. Brabo Paulo nas cartas. Aí disse, me acusa que eu sou brabo na carta. Mas quando eu chego aí, eu sou... Já vi muito homem assim. Sentei com grandes homens de Deus que ia corrigir, com autoridade para corrigir pessoas. E ele disse, Edgley, esse cara vai entrar aqui, vamos falar, não sei o que, bora, vai ser assim, vamos lá. E parece que eu tava... Eu e Júnior, 2 bulldog, segurando, se ele soltar a coleira, a gente pega. Entra lá, o amor de Deus toma conta. E aquele homem vestido de autoridade, que podia punir, promove. E os 2 bulldogs ficam... O amor é uma decisão. E vai estabelecer um bocado de processo novo na sua vida. Vai precisar arrumar algumas coisas. Vai precisar mudar algumas coisas de lugar. Vai precisar abrir mão
do direito de estar certo. Vai precisar. E não se preocupa, meu irmão, não vai ser coisa grande que vai chegar aqui não para provar a sua fé. Vai ser as coisinhas pequenininhas que começa. Aquelas coisinhas pequenininhas que te irrita. Às vezes o direito de dar uma buzinada para alguém que está dormindo e não andou, porque o sinal abriu. Não é pequeno, mas tu tá com a mão na buzina aqui esperando. Eu não. Ih! Buzina não. Abre o direito, abre mão do direito de dar certo, de pegar o irmão devagarzinho na frente, de abrir para ele passar. Se você está na fila dele lá de trás, ele quer emburacar, diz, vá na paz. Coisinhas pequenas, são pequenas coisas que você vai ajustando você por dentro. Deus te dá a chance de você andar em amor. É só sair daqui. Talvez aqui dentro você já teve chance de dar. Eu queria sentar lá atrás. Esse diácono foi e me botou aqui, ó. Que onda! Chance de você andar em amor. Chance de você ser treinado por dentro. O seu amor impacta as pessoas, mas ele impacta principalmente você mesmo. Quando você anda em amor, coisas são mudadas por dentro. Deus é glorificado na sua decisão. E você vai colher os frutos da alegria de ser Jesus na vida de alguém.